Informação de agora à noite, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu agora há pouco manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. A decisão ocorre mesmo com críticas do governo Lula e de seus aliados à taxa de juros. Segundo o comunicado, o Copom avalia que o atual momento econômico do país demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. José Maria Trindade, já estou até me preparando aqui para as reações, né, Zé? Se a pressão do governo antes da reunião já era tamanha, né? Se eram tantas as falas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, agora, depois da reunião, com a taxa de juros mantida, é de se imaginar que esses pedidos, essas pressões do governo aumentem, Zé? Era previsível, viu? Todo mundo aqui já sabia dessa manutenção. Hoje, inclusive, eu conversava com o ex-presidente do Banco Central e ele falava sobre esta autonomia do Banco Central e sobre essa disputa que era até previsível entre um presidente da República e um presidente do Banco Central cujo meio político, atividade política não combinam. E ele me disse o seguinte, lembra que se por acaso Lula vai indicar o próximo presidente do Banco Central daqui a 2 anos, e ele fica 4, né? Se ele indica alguém da confiança dele, tipo Mercadante, o Gleisi Hoffmann, alguém, e aí entra o Tarcísio de Freitas, e Tarcísio vai ter que governar 2 anos com um indicado do presidente Lula, para se ter uma ideia de como é a complexidade de um Banco Central, não é independente, né, mas com autonomia. Mas é preciso. O presidente do Banco Central é o guardião do valor da moeda. Não adianta ficar emitindo moedas ou fazendo malabarismo, reduzindo juros à tapa, né, para o Brasil padecer mais na frente. Por que essa previsibilidade de manutenção destas altas taxas de juros? Porque a economia, os fundamentos, as bases da economia não dão garantia de que a inflação vai cair. Este é um dos instrumentos que o Banco Central usa para controlar o valor da moeda, ou seja, a inflação. A gente precisa ver a ata desta reunião, né? Mas tudo indica que os diretores do Banco Central, nesta reunião do Copom, entenderam que os pressupostos aí de ainda tendência de alta na inflação continuam. Juros altos, meus amigos, é uma febre, ou seja, sintoma, não é a doença. E antes de te passar, Mota, falei aqui das reações que haveria e já temos aqui a primeira delas. A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, foi ao Twitter, fez uma postagem agora há pouco dizendo: quanto já custou ao país o negacionismo econômico de Campos Neto? Quantos empregos, empresas falidas, famílias destruídas? A vacina sempre esteve ao alcance do Copom, mas insistem nos juros genocidas. Até quando ficarão impunes? Foi a postagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, até com várias referências à vacinação, à pandemia, né, Mota? O que achou? Eu acho que esse post resume de forma primorosa o entendimento econômico dos petistas. É isso. É uma tábula rasa onde nada de que forma as bases do conhecimento econômico moderno estão escritas, né? A gente já explicou isso aqui várias vezes e vamos continuar explicando. A função principal do Banco Central é manter o valor da moeda. Essa é a missão do presidente do Banco Central. Fazer com que as coisas que você compra hoje, pagando R$10, daqui a 2 anos, elas estejam custando R$11, talvez R$12, mas não 30 ou 40 ou 50 reais. É exatamente esse desastre econômico que está acontecendo aqui ao lado, na Argentina, onde a inflação já passa de 100%. O desconhecimento desse fato básico, desse mecanismo, é uma das características da esquerda brasileira. Eles acreditam numa ideia que já se mostrou um fracasso no mundo inteiro, que é a ideia do Estado grande, com inúmeros ministérios, com agência disso, daquilo, com estatais de todo tipo, onde, para fazer qualquer coisa na sua vida, desde abrir uma banquinha para vender cachorro-quente, até gerenciar uma empresa de tecnologia que fatura bilhões de dólares, para tudo isso você precisa da permissão
da bênção, você precisa beijar a mão do papai Estado. E se você não fizer isso, o mundo cai sobre você. Pavinato. Esse post da Glaze, ele é muito emblemático. Primeiro, eu rezo para que o Lula não tenha mandado a Dilma para o Banco de Desenvolvimento do BRICS, para ela fazer um estágio e voltar para cá e presidir o Banco Central brasileiro, agora em 2024, quando acaba o mandato do Campos Neto, que está fazendo um ótimo trabalho. Segundo, esse post da Glaze no Twitter, ele é muito oportuno para a reflexão do dia, meus queridos. Por quê? Porque este post da Glaze, ele é de uma desinformação, vamos dizer assim, que ele é o purê, o creme de la creme da merda da desinformação. Ele fala mentira atrás de mentira e o Twitter dela ainda está no ar. Ontem, vocês vão se lembrar que Google, Facebook, Instagram, Spotify, Brasil Paralelo foram ordenados a retirar em 1 hora as suas opiniões sinceras e embasadas sobre a PL 2630 da censura. Retirar. Só as opiniões contrárias, as favoráveis podiam ficar. Por quê? O argumento é de que isso estava acossando um dos poderes da República. Agora eu vejo um tweet de uma presidente de um partido que ocupa a presidência da República, que tem uma penetração na sociedade brasileira e uma capacidade de gerar danos, inclusive pessoais, à integridade física e à vida do presidente do Banco Central. Uma desinformação dessa pode. E é isso que nos irrita. Quando a gente fala, de fato, de todas as operações, esta agora tem subsídio e a gente olha de novo. É a Glaze agora fazendo fake news contra o Campos Neto. É o PT, porque ele é presidente do PT, ele representa o partido do presidente da República. E o presidente da República, que está preocupado com um projeto contra a fake news, não faz nada diante da fake news. Ontem, o Felipe Neto, que faz parte do Conselho contra o Ódio, contra a Desinformação, disse no seu Twitter que o STF está cometendo um crime contra o Estado Democrático de Direito por grave ameaça contra o poder constitucional, que é o legislativo. Felipe Neto disse isso. E o Twitter dele está lá. Agora, o Google, o Grupo Meta, Facebook e Instagram não podem emitir as suas opiniões. O Brasil Paralelo não pode emitir a sua opinião. Por quê? Porque estão acossando um poder. Agora, o PT acossar o Copom, o PT acossar o Congresso com cargos e emendas, pode. E é aí que nós ficamos sem palavras, porque nós vamos explicar como, se não for através da palavra perseguição. Dantas, e a tendência é que esse resultado da reunião de hoje do Copom, essa manutenção dos juros, seja usada, como já vem sendo usada pelo governo, para justificar uma má performance da economia brasileira, Dantas? Ô Brown, essa conversinha mole já deu, né? Esse tweet da Glaze é irresponsável, é criminoso, como diz o Pavinato. Ele integra, né, esse discurso de ódio, sim, porque coloca o cidadão que é menos informado contra o presidente do Banco Central. Isso aí é puro terror econômico. Isso aí é terrorismo. Terrorismo, que é o que está sendo feito desde o início do governo. Um governo que é incapaz de gerar emprego, ao contrário, é um governo que vem gerando desemprego. É um governo que é incapaz de cobrir o rombo que causou com a tal da PEC da gastança e que agora vem com um arcabouço fiscal que promete arrombar ainda mais a economia. O que eles querem é gasto, é gasto, é gasto. Quem vai bancar o gasto do governo? Quem vai bancar a ampliação da máquina pública? O pagador de impostos. Então, assim, a gente vê isso acontecendo diariamente, semanalmente,
muito grave, porque cada manifestação desse tipo aqui, ela impacta o mercado. O mercado que esta semana, dias atrás, estava dizendo, já tem um horizonte positivo. Se a gente conseguir controlar isso aqui, a gente vai ser possível para o Copom começar a baixar os juros lá na frente. O juros só está no nível que está porque o Lula, o presidente da República, está desde o início do governo atacando o Banco Central, atacando a política de juros. Vejam, a política de juros, a taxa Selic no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, era muito maior, era o dobro da que está agora. Era o dobro da que está agora, mais que o dobro, inclusive. E o governo fazia como? Não fazia nada, porque nós tínhamos um boom de commodities no mundo. Então era possível crescer exportação, gerar emprego, apesar da taxa de juros, apesar dela, e era o Banco Central do Lula. Então, assim, isso é uma conversa fiada, só que o que acontece agora? O cenário é de retração mundial. Aliás, essa crise bancária que nós estamos vendo aí, ela vai piorar e vai nos afetar ainda mais. Então, o Copom, ele precisa ter responsabilidade com a moeda. Precisa, porque se entregar na mão dessa gente, aí babau, a inflação, se a taxa Selic não estivesse no nível que está, a inflação já estaria o dobro ou até o triplo. E a inflação real nem é aquela que nós sentimos na compra ali na feira, no mercado. Então, assim, tudo isso é uma grande falácia, mas é esse jogo político que nos deixa aqui indignados. Por quê? Porque quando se fala em combater fake news, desinformação, só vale para um lado do espectro político ideológico, não vale para o outro. Essa gente fala o que quer, escreve o que quer. Tem um tal de Janones que parece que tem licença para mentir. Todo dia publica fake news e nada é feito contra esse sujeito. Então, assim, o discurso, a narrativa de combate a fake news, ela é fake.